Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Hoje vamos falar sobre doenças raras, um tema muito importante, vale a pena você ficar com a gente aqui no Mundo da Criança. Ele já está aqui, o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, o capitão, comandante desse programa. Diga lá, doutor, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Que prazer, né, Marcos, estarmos aqui mais uma vez para falar sobre crianças, sobre saúde dos nossos filhos. Oxalá a gente consiga deixar algum recado que possa ser útil para você que é família, para você que é papai, mamãe, e que tem todo aquele cuidado maravilhoso com a saúde do seu filho. Oxalá a gente consiga dizer alguns conceitos, falar de uma maneira assim bem simples, bem clara, de tal forma que a gente possa estar somando esses valores que você tem em relação à saúde do seu filho, da sua filhinha, que é realmente o tesouro dentro de casa, é aquilo maravilhoso que a gente tem, adora, ama e agradece a Deus por estarmos vivendo essa situação de família, de filho. Muito bem, Marcos, muito obrigado. Obrigado ao Canal 4 por mais essa oportunidade de estarmos nessa sexta-feira. E como você bem anunciou, nós temos um assunto assim realmente recente, Marcos, novo, que é a abordagem que se faz hoje, principalmente no campo da pediatria, sobre doenças raras. E esse mês de fevereiro é o mês das doenças raras. Até isso acontece, até isso existe. Que bom! E nós vamos falar alguma coisa para conceituar o que é doença rara, o que chama doença rara, porque ou várias doenças raras, né? Porque as doenças comuns nós estamos muito acostumados a trabalhar, né, Marcos? Nós estamos aí vivendo dengue novamente, chikungunya, já vivemos Covid, ainda tem Covid aí sobrando na praça, enfim, essas doenças, a pneumonia, a infecção, a dor, enfim, essas coisas, a febre da criança, são as coisas comuns. Mas existem algumas doenças que são chamadas doenças raras e nós vamos saber o que é isso hoje neste programa. Mas é claro, Marcos, nós continuamos firme na abordagem do projeto Amor de Criança. Nós continuamos firme trabalhando, começamos o ano com muitas crianças novas, um atendimento assim, realmente em termos de número muito alto, muitas crianças necessitadas, crianças que têm um acometimento neurológico, e o projeto Amor de Criança, lá da Universidade de Marília, que hospeda esse projeto de maneira tão maravilhosa e dando toda a logística para que esse projeto Amor de Criança exista dentro da universidade. E é claro que a gente tem sempre colocado que a gente precisa de uma receita extra para poder dar a essas crianças aquele atendimento que a gente gostaria que fosse para os nossos filhos. E nós precisamos de uma receita sempre, porque são muitas crianças, né? E mais uma vez a gente vem falar do livro, Marco, O Pediatra Instruindo a Família. Se você precisa de um presentinho para dar para uma gestante, para uma mamãe, para um papai, sobre conceitos de como abordar várias situações que a criança vive, desde lá da gravidez, depois o parto, depois o crescimento, o desenvolvimento, as vacinas, enfim, todas as principais situações que o papai e a mamãe vivem no cuidado com os filhos. Você vai encontrar aqui. Você pode comprar, pode nos procurar o consultório 3433-2677, 3433-2677, e lá nós poderemos entregar. Ó, R$50. Esse dinheiro é exclusivamente das crianças, é exclusivamente do caixa para que as crianças sejam atendidas. Como que você gasta esse dinheiro? Olha, são cadeiras, são órteses, são medicações, enfim, são crianças sob o aspecto médico muito caras. E a gente precisa entrar onde o SUS não nos garante essa assistência. São algumas coisas que a gente precisa fazer além SUS. Claro que são todas as crianças do Sistema Único de Saúde. E o que rege essas crianças? As suas limitações. Limitações físicas, orgânicas, mas também limitações familiares, limitações socioeconômicas. Se você comprar um livrinho desse, você vai
ajudar essas crianças. Seu coração vai ficar muito feliz. Sabe, e eu tenho certeza também, Marcos, que o coração de Deus vai se alegrar para que a gente possa atender os mais necessitados. Correto? Mas vamos então falar sobre essas doenças raras. Veja, Marcos, a gente quer trazer aqui, né, uma expressão aí de uma criança com uma doença rara. São sempre essas crianças, em geral, com acometimento neurológico e que tem essa expressão que não é a expressão típica que tem os nossos filhos, que tem os nossos netos, aquelas que a gente gosta de ouvir. Então, nós vamos falar sobre o guia sobre doenças raras, né? E isso é para a gente sentir, dividir com você o que é que nós enfrentamos agora com o estudo mais cuidadoso sobre o aspecto diagnóstico, sobre o aspecto tratamento dessas doenças chamadas de doenças raras, né? Então, essas doenças raras, fevereiro é o mês das doenças raras, sabe? E até colocaram, Marcos, que isso foi o dia 29, porque é tão raro aparecer no calendário dia 29 para combinar doenças raras com o mês de fevereiro e o dia 29. Comemora-se de uma maneira mais prática o dia 28, mas o dia 29 é o chamado dia das doenças raras. E fevereiro é um mês das doenças raras. Veja, foi escolhido para conscientizar a população sobre o tema em todas as suas nuances. Veja bem, Marcos, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso, sabe? Passar algumas informações para que as pessoas possam ter noção ou possa ter, assim, uma conscientização melhor do que é uma doença rara. Eu entendo e vejo, assim, que nós temos, assim, uma distância muito grande, Marcos. Você, 3 filhos, 2 netos, e a gente está do lado bom da mesa, sabe? A gente está do lado de cá. Do outro lado, existem muitas doenças que levam a criança a uma situação desse tipo, que vocês veem que não é uma situação típica desejada. Acompanha-se uma cadeira de roda, né? Acompanha um olhar atípico, uma expressão com dimorfismos, né? E sempre aí, vou repetir, um apoio, que a cadeira que, em geral, a mãe carrega, etc. Então, essas doenças raras precisam ser um pouquinho conhecidas, porque aquilo que os olhos não veem, é claro, o coração não sente, né? Isso é muito antigo, do seu tempo, né, Marcos? Mas exatamente o tema é para isso, para uma conscientização da população melhor sobre isso. Porque dá a impressão assim, doença rara? É raro, isso aí tá, não sei aonde, tá perto de mim isso. Olha, eu dou muito graças a Deus por você se ela não está perto de você, mas ela pode ficar. Profissionalmente, a gente enxerga isso com um valor extraordinário, o cuidado para com essas crianças, né? E aí a gente diz assim, olha, mas isso é tão raro. Essa frase aqui eu acho muito interessante, Marcos, a gente mencionar. Olha, os raros portadores de doenças raras, olha, são muitos, meu querido. São muitos. Então, os raros portadores de doença rara são muitos. E aí, faz parte desse movimento que está se implantando nas várias situações da sociedade por uma melhor conscientização do que é uma doença rara. Será que eu posso ignorar sempre? Será que isso é apenas manchete de jornal? Será que é apenas artigos de algumas revistas que se popularizam para falar sobre saúde? Não, são muitos os portadores de doenças raras. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no segundo bloco. Aí eu dou liberdade absoluta para você, Marcos, chamar o segundo bloco,
né? E em seguida a gente volta já. Fica aí com a gente. É isso aí, doutor. Eu vou chamar o intervalo, aí depois, na sequência, eu chamo o segundo bloco. Combinado? Então não sai daí não, que a gente volta na sequência. Até já! Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Unimed Marília Empresarial. Condições especiais para novos contratos no mês de fevereiro. Empresário, contrate o plano a partir de uma vida. Desconto de 25% nas mensalidades de fevereiro e março. Zero carência para consultas e exame simples. Neste início de ano, inclua a saúde em seus planos. Ligue 14 3402 2522. Aqui tem Unimed Marília. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Vai curtir o carnaval? Passa no Calçantes e faça festa. Leite Longa Vida Líder, 4,45. Arroz Pateco, 21,90. Heineken, 269ml, 3,19. Detergente P, 500ml, 1,99. É isso aí, de volta o nosso Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Cá estamos nós para o segundo bloco. Agora sim, doutor Francisco, quero chamar o segundo bloco aqui, que não pode ter ninguém mais, ninguém menos do que o senhor doutor Francisco de Agostinho Júnior, que já está aqui para conduzir brilhantemente esse segundo bloco. Diga lá. Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, porque nós encerramos o primeiro bloco falando sobre doenças raras e falando, meu querido, as doenças são raras, né? Os portadores, as doenças são raras, mas os raros portadores dessas doenças são muitos. Vamos conhecer um pouquinho sobre isso, para que a gente possa dividir com vocês. Primeiro, é bom que vocês entendam que essas doenças raras, você tem um filho aí maravilhoso correndo, pulando, uma menininha brincando aí, você está até chateado. Essas doenças raras são fatos inesperados para a família. E tem um comprometimento que envolve os pais. Em primeiro lugar, claro, quando você tem a notícia, e isso pode acontecer algumas vezes dentro do útero, enquanto a sua esposa está grávida, enquanto a senhora está grávida, nós podemos ter o diagnóstico de uma doença rara ou uma situação que o ultrassom possa mostrar ou algum o exame possa mostrar, de que a gente possa ter uma situação não típica. Que você pode ter dentro daquela expectativa do normal, você pode ter alguma coisa que você não está esperando. Então, há um comprometimento emocional para com os pais muito severo.
Isso é marcante em qualquer situação, pode ser o primeiro, pode ser o segundo. Hoje atendemos uma senhora nesta semana, quarto filho, e o quarto filho com uma doença rara. Isso realmente causou um grande fato, um impacto muito grande nessa família. Então a família tem uma situação de preocupação, passa a ter uma visão diferente, um problema a mais, situações que ela não sabe como vai evoluir muitas vezes. Então os pais, a família de modo geral, e aqui entre as avós, os demais familiares, todos começam a sentir esse drama. Claro que é um problema para a sociedade ter uma criança dentro da sua cidade ou do seu estado com uma doença rara, que precisa de um tratamento específico, que em geral é muito caro e que a gente fica dependendo das situações governamentais para poder tratar o filho. Isso faz você, papai, correr muito, você, família, se preocupar muito. Então a sociedade, o Estado, o emocional de todo mundo se abala, inclusive da gente. Não é muito fácil você atender uma criança com uma doença rara. É complicado porque nós não temos muitos caminhos de orientação. E às vezes nós temos o diagnóstico, que é sempre uma situação difícil, mas você não tem um tratamento adequado. Uma doença rara, um fato inesperado. Há um comprometimento econômico de todo mundo. São os pais, as mães com uma doença, um filho com uma doença rara, tem compromisso com o seu trabalho, ela pode perder. Os pais, o pai às vezes não tem uma renda suficiente para dar uma assistência adequada. Então, um fator econômico muito grande dentro da família. O social, muda a família no aspecto social. Nós vimos essa semana a limitação de uns pais que queriam sair aproveitando os feriados agora de carnaval, mas muitas limitações em relação ao que fazer, como ir, onde levar a cadeira, muito complicado. E essas coisas assim que mexem com os nossos limites, os limites horizontais tornam-se insuficientes. A gente, claro, sente isso, o impacto espiritual. E aí a gente precisa realmente de Deus. E a gente vê muitas situações que somente Deus, dentro dessas doenças raras, somente Deus pode ajudar, Deus pode mudar. Então a doença rara, ela é um fato inesperado, de grande impacto, difícil de prever. Difícil aí eu estou sendo bonzinho, porque na verdade é impossível de prever. A não ser que você tenha algumas histórias assim que são ligadas muito a dar a entender. Por exemplo, nós somos casados, somos primos de primeiro grau. Isto pode resultar disso uma doença rara, com comprometimento genético. Então, é difícil de prever, ou impossível de prever. Uma normalidade muito grande, repentina, totalmente imprevisível. Como nós dissemos, você não previne esse fato. A experiência humana para prever esse inesperado evento é muito fragilizada, ela não existe. Você não tem experiência. A gente não está acostumado com um problema assim muito grande. A gente, em relação a filho, muito menos, né? Nós não temos essa experiência, esse intelecto funcionando de tal forma assim, eu posso ter um filho com características especiais, com uma doença rara, mas eu estou muito bem no pedaço. Não é assim, né? Você não programa a vida. E a dificuldade que a gente tem, porque é um fato tão inesperado, que uma gravidez em uma gestante de qualquer idade, isso pode acontecer, né? Nós vamos ver alguns fatores, vamos ver se a gente consegue tempo para falar alguns fatores que possam levar a isso, que possam desencadear isso, né? Aí você pergunta assim, o que são doenças raras, afinal, Francisco? Você está falando de maneira muito genérica, dá uma ideia para a gente melhor do que é isso. Então eu vou ler aqui, olha, isso é uma coisa assim, é um conceito universal, mas no Brasil as doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então são as doenças raras da sociedade. Até 65 pessoas para cada 100 mil habitantes, você tem uma doença X, essa doença pode chamar de doença rara. Quer dizer, olha,
aqui nós temos uma cidade com 100 mil habitantes e nós temos, olha, 45 crianças que têm a doença X. Isso é uma doença rara, está dentro do conceito. Estima-se que aproximadamente existem 13 milhões de pessoas que têm alguma doença rara no país. Bom, então não é tão raro. É o que nós falamos. São raros, mas são muitos. Raros são os portadores, mas eles ainda são muitos. Há isso assim, nós não se tem números exatos, mas aí esse artigo mostra que nós temos aproximadamente 13 milhões de pessoas que tenham alguma doença rara. Aonde? No mundo? Não, no Brasil. Então, é uma doença que existe. Um número de pessoas assim considerável tem essa doença. Olha, quantas doenças raras existem? Também isso a gente encontra uma variação dependendo do artigo, do local, do país, da universidade que publicou o artigo, mas acredita-se que já estejam documentadas entre 6 mil e 7 mil doenças raras. Olha, então, poxa, tem bastante doença rara. Tem. E à medida que os diagnósticos se aperfeiçoam, esse número tende a aumentar. Se falando assim em quantidade, você tem doenças raras no seu trabalho? Gente, por isso que a gente fala muito do projeto Amor de Criança. Por isso que a gente chora aqui, né, Marcos? Não somos filhos de cega, mas a gente vem aqui, olha, é o livro, é o baile, é o Daniel Espila chorando, é o show, é o envolvimento. Olha, se você puder ajudar, ajuda, porque a gente tem muitas doenças raras. Temos diagnósticos assim que nos surpreende em função da metodologia diagnóstica, principalmente os exames genéticos, que levam a esclarecer o diagnóstico. Esta semana ainda nós atendemos uma criança com uma doença rara. Sabe, Marcos? Tinha 12 anos. A mamãe ficou sabendo da doença essa semana. Isso é muito pesado para a família. Eu queria que você, papai, mamãe, vovó, sentisse quão difícil é para uma família ter um filho com características especiais, com um comprometimento neurológico, com limitações de caminhar, de falar, algumas vezes de deglutir, de mexer, todo um comprometimento para pensar, dependente de uma cadeira, de movimentação, você correndo de um lado para outro e passa um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, e ninguém se esclarece o que é, né? E atualmente com os exames mais recentes a gente tem conseguido estabelecer os diagnósticos das doenças raras. Então nós temos muitas doenças raras aqui na nossa cidade. Bom, nós temos lá, se alguém achar que estamos exagerando, só nos procurar terça-feira no ambulatório que nós mostramos a relação que nós temos de doenças raras, mas nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. E olha, de 50% a 75% iniciam-se na infância. Criança, gente. Dessas doenças raras, mais de 50% começa enquanto criança. E às vezes demora, olha, de 3 a 10 anos para o diagnóstico correto. Eu vi um que foi 12. Né? E uma outra criança foi 8 anos a criança tinha sem diagnóstico. Mas a média da literatura traz que demora. Tal a dificuldade que você tem nesse diagnóstico, tal o preço que custa para fazer o diagnóstico. A média o diagnóstico demora de 10 a 12 anos. Mas vejam, começa na infância. Começa na infância. Marcos, veja que é carnaval e tudo, mas a gente vem falando hoje, numa sexta-feira, de umas coisas assim, um pouquinho difíceis, que mexe com o coração da gente, né? Mas, para a gente refrescar um pouquinho, chama um intervalo para a gente. É isso aí, doutor. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência já para o último bloco. Passou rápido, né? Então não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já.
Na educação infantil, os contextos investigativos fazem parte do nosso cotidiano e desempenham um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, oferecendo ambientes para a exploração ativa e para descobertas. Nos contextos investigativos, as crianças são convidadas a interagir com uma variedade de materiais que as desafiam a observar, questionar, experimentar e criar. A disposição dos materiais são pensados para promover a livre manipulação e a exploração, permitindo que as crianças criem suas hipóteses e efetivem suas pesquisas. Além disso, esses espaços são projetados para promover interações sociais significativas entre as crianças, incentivando a colaboração, a comunicação e o trabalho em equipe. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Unimed Marília Empresarial. Condições especiais para novos contratos no mês de fevereiro. Empresário, contrate o plano a partir de uma vida. Desconto de 25% nas mensalidades de fevereiro e março. Zero carência para consultas e exame simples. Neste início de ano, inclua a saúde em seus planos. Ligue 14 3402 2522. Aqui tem Unimed Marília. Vem comigo. Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. Escolha o que faz você agir. Unimar.br. Vai curtir o carnaval? Passa no Falchantes e faça festa. Leite Longa Vida Líder, 4,45. Arroz Pateco, 21,90. Heineken, 269 ml, 3,19. Detergente P, 500 ml, 1,99. Já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Já estamos aqui para o nosso último bloco desta sexta-feira de carnaval, é verdade, hein, doutor? Mas olha, um assunto muito importante que são doenças raras, muito interessante, e vale a pena você conferir esse último bloco que está demais. Ele já está aqui, ó. Doutor Francisco, diga lá. Então, Marcos, vamos para o nosso terceiro bloco. Que legal, sexta-feira, véspera de carnaval, e nós estamos aqui falando sobre doenças raras. Nosso desejo com isso é motivar você a entender, a se conscientizar de que a medicina traz algumas situações assim difíceis, mas esclarecedoras, que nos ajudam em nossas limitações, que ajudam em nossos filhos. Quão bom, né, Marcos, que nós não possamos na nossa família pensar em doença rara, pensar nas doenças raras. Que bom é quando o bebê tem uma unhazinha encravada, um pelinho arruinado, né? Que o bebezinho escorreu o nariz, ou lá fez cocô 2 vezes seguidas, né? Isso é tranquilo, gente. O problema é quando chega aqui, sabe, nas doenças raras, e nós encerramos o bloco anterior, para falar que nós temos, olha, mais de 6 mil diferentes tipos de doenças raras. E no Brasil existem aproximadamente 13 milhões de pessoas com doenças raras. É da sua cabeça? Isso não, é de literatura, né? Você tem muitas doenças raras? Não, no ambulatório Amor de Criança nós temos muitas doenças raras. E as características dessas doenças que eu quero deixar bem claro para você, telespectador, são todas doenças graves, crônicas e progressivas. O que significa isso? São graves, você sabe o que é. O potencial de risco de morte é alto. São crianças que carregam a doença para toda a vida. E com uma característica, muitas vezes essas doenças são progressivas. Elas vão piorando cada vez mais.
Essas são as características de doenças raras. Embora cada doença rara possa ter características muito específicas, há grande variabilidade de sinais e sintomas, tanto entre as doenças quanto entre pacientes de uma mesma doença. Uma mesma doença varia os sintomas. Mas uma coisa comum à grande maioria são as limitações. Às vezes são limitações motoras, às vezes são limitações motoras, limitações cognitivas, né? Então são crianças que têm um acometimento neurológico importante. Essas crianças são sintomas semelhantes, por isso dificulta o diagnóstico. O diagnóstico correto constitui um desafio para a classe médica, podendo levar, como nós mencionamos, 3 a 10 anos para fazer um diagnóstico. Enquanto o tempo passa, os sintomas podem se agravar e levam a consequências graves para o paciente. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é difícil fazer o diagnóstico. Quero dizer que o diagnóstico é muito caro, na maioria das vezes. Quero dizer que o SUS não contempla esses diagnósticos na maioria das vezes. E que nós temos aí, por isso existe o projeto Amor de Criança. Por isso a gente está lá na Unimar, brigando pelo projeto, contando com a sociedade, contando com a sociedade organizada, com o poder político. Nós temos muitos amigos e isso tem feito com que o projeto se mantenha e a gente consiga ter esses diagnósticos mais perto da nossa cidade, da nossa sociedade. Especialmente quando a doença se desenvolve na infância, que é o que interessa para nós. Se não houver um tratamento precoce, pode haver consequências graves no desenvolvimento da criança. Por que isso, gente? Por que você traz um negócio desse assim num dia de carnaval, que é tão festivo, né? Você vem falar de umas coisas assim tão pesadas. Porque a gente é médico, a gente gosta de mexer com as coisas que possam levar à sociedade um alerta, um valor, um conceito, uma dica, né? Então, às vezes você tem familiares, você tem pessoas, crianças, né, que têm uma limitação, que têm um desenvolvimento que não é normal. E olha, essa criança agora está na época de saber, está no tempo de saber, né? E essas crianças podem ter, se você não fizer um diagnóstico, não iniciar um tratamento precoce, tratamento ontem, né? Isso compromete e traz sequelas graves para as crianças. Então, puxa, mas é sério o negócio, então, é muito sério. Esses aspectos assim precisam ser mencionados. E a gente aqui num pedacinho tão pequenininho, né, do Canal 4, 19 cidades, sabe? Uma limitação de chegar até as casas, mas a gente ousa, se a gente estiver atingindo uma pessoa, tá legal, né, Marcos? Porque assim a gente vai com uma pessoa mais divulgando alguns conceitos e alguns valores. E aqui, o que causa as doenças raras? Olha, existem diferentes causas para as doenças raras. A pergunta é muito clara, que eu acho que você vai aproximar. O que é isso? O que causa esse negócio aí que você está falando? Por que tantas doenças? Porque tem 13 milhões de pessoas doentes aqui no Brasil. São 6, 7 mil doenças raras. Que mundo nós estamos? Onde nós estamos vivendo? Onde nós estamos caminhando? Né? Então, vamos mostrar algumas coisas. Gente, 80% das doenças raras são de origem genéticas. Né? É o gene da pessoa, é a constituição da pessoa, é aquele gene que às vezes podem ter se formado lá, quando se encontrou óvulo, espermatozoide, lá dentro do útero, ali já se definiu uma doença genética. Né? Quando que isso passou a acontecer assim de maneira tão importante? Dados da história, Marcos. Em 2003 foi descrito o genoma humano. O genoma humano é o conjunto de genes que nós temos. Genes assim são aqueles elementos, olha, se você tem olho claro, um gene é responsável. Se você é menininho, um gene é responsável pelo sexo masculino. Se você tem o cabelo crespo, há um gene responsável por isso. Se você tem esse dom maravilhoso de ser um locutor, um jornalista, Marcos, tem gene responsável por isso. Enfim, isso norteia, são os genes que expressam proteínas que definem as nossas características.
né? E quando há uma expressão errada desses genes, surgem características diferentes, surgem doenças, né? E é por isso, então, que, olha, como isso pode acontecer? Esses genes que nós temos, tem uma coisinha lá que chamam bases nitrogenadas, elas podem se modificar, isso chamam mutações. Então, aqueles genes que foram descritos lá em 2003, 2004, publicados, olha, o genoma humano foi manchete de jornal e tal, né? Esses genes podem sofrer mutações. E aí a gente acaba chegando num exame, que é um exame genético, chamado exoma, e aí que esse exame, que é um banco de dados dos genes que sofreram mutações. E esse banco de dados que descreve, que documenta as mutações, isso aí é que dá o rótulo, que dá o nome, que explica a doença. Então são doenças genéticas, por alterações desses genes. Então nós precisamos estar atentos a essas situações, conhecer essas coisas. Isso tem a ver muito com modos de vida que a gente tem hoje, assim, influências muitas para que alteram os nossos genes. É um assunto muito complexo, difícil, mas que doenças raras, como surgem? A maioria são doenças genéticas. Marcos, para você entender, nós temos esses exames genéticos para doenças raras. Nós fazemos aqui na universidade. Nós temos uma documentação desta semana, nós temos 304 exames desse tipo. Nós temos 170 exames positivos. Quer dizer, você tem 170, pelo menos, doenças ou doentes com doenças raras. Lembra no início que eu falei, Marcos? São raros, mas são muitos. Nós temos muitas doenças. Então, além das doenças genéticas, nós temos origem infecciosa, autoimune, fator ambiental ou ter uma causa desconhecida. 80%, gente, está aqui um gráfico para mostrar, olha, esse vermelhinho aqui, cor-de-rosa aqui, é o gráfico que mostra quantas, 80% tem causa genética. Esse outro pouquinho aqui, olha, tem causas infecciosas, autoimune, ambiental ou até desconhecidas, né? Mas o estudo genético passa a ser o elemento fundamental. Então, são os exames que estão recentes na disponibilidade do médico usar, pedir, mas são exames decisivos. São exames que conseguem definir diagnósticos até então não esclarecidos. Então, as doenças raras têm muito a ver com doenças genéticas. Tem muito a ver com essas situações clínicas que alteram por fatores ambientais, por fatores desconhecidos, alteram o gene da pessoa. E aí você pode ter uma doença genética, uma doença rara. Claro, oramos para que nada disso aconteça com a gente, perto de nós, com os nossos familiares, com ninguém, mas eles existem. Chato, né? Mas é o que a gente teria, assim, para alertar você, papai e mamãe, sobre esse grupo de doença tão triste, que são as doenças raras. E existem 6.000, 7.000 doenças raras, que quando acometem as crianças, é muito difícil. São situações muito tristes. Enquanto isso, enquanto nós podemos, enquanto nós estamos do lado de cada mesa, brincando, comendo com os nossos filhos, correndo aqui no sofá, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos e um final de semana muito feliz. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana para todos, para o senhor também. Um bom feriado aí, bom descanso para todo mundo. E a gente está de volta na semana que vem. Fiquem na paz e até lá. Tchau.